como é que você tá? Tranquilo? Então, tô aqui para te mostrar o sistema que eu fiz para Maceió Mudanças. A Maceió Mudanças que é prestadora hoje, né, de serviço da Braskem. Ela está fazendo a remoção das famílias lá do bairro Pinheiro. E a Braskem, como é uma empresa muito grande, ela exige uma série de documentações, uma série de sistematizações mesmo, status em tempo real. A Maceió Mudanças ela me procurou, né, para elaborar esse sistema para ela. E para a gente ter um bom custo-benefício, né, que não fosse algo tão caro, né, usar uma linguagem complexa, horas e horas de programação, e fosse ao mesmo tempo algo que desse conta, o que eu fiz? Eu usei o Excel. O Excel ele não nasceu para fazer muita coisa, mas é possível fazer muita coisa nele. Inclusive a versão do Office hoje, a versão do Office 365, ela permite que você incorpore certos dados daquela planilha que você está construindo em um website, por exemplo, usando um código HTML. Então eu fiz isso, né, no site da Maceió Mudanças. Obviamente que as informações são privadas e inclusive você vai perceber que está borrado aqui os dados privados, que são dados que, né, a gente não pode compartilhar. Inclusive para Maceió Mudanças, para Braskem, desculpa, o que eu fiz? Eu fiz no site da Maceió Mudanças uma área restrita. Então o usuário ele precisa de um login e senha. Então os usuários da Braskem têm os logins e as senhas. E assim eles podem acessar a parte que lhes interessa. Também eles não acessam toda a planilha da Maceió Mudanças, certo? Então deixa eu colocar aqui na tela para mostrar para vocês. Essa é a cara do sistema. Então quando eu abro a planilha, isso aqui é o que eu vejo, né, é o que o pessoal da Maceió Mudanças vê. Tá? Então eu tenho uma área de cadastro, pedido de ordem de serviço, né, quando eu vou fazer uma mudança, né, um checklist do caminhão, uma agenda de mudanças do dia, uma programação completa, né, das mudanças que tem para frente, um relatório completo, um relatório operacional, que é o relatório que tira os dados, assim, foram quantos caminhões, teve transporte de animais, teve montagem e desmontagem, né, o que foi feito em cada mudança. Um relatório financeiro, né, para o pessoal da Maceió Mudança saber exatamente o que a Braskem vai pagar. Assim, a planilha, só fazer um parênteses aqui, essa planilha eu fiz pensando nesse sistema da Braskem, mas eu já deixei todo o sistema para a Maceió Mudanças não usar somente com a Braskem, ela vai usar aqui como sistema operacional mesmo, tá? Então, orçamentos normais, né, de mudança do dia a dia. Então, o relatório de equipe, né, pagar os motoristas, né, para tirar os chapas, né, os chapas são os auxiliares de mudança, é o pessoal que ajuda na mudança. Um painel de controle que hoje, devido também à quantidade de informação que a gente tem, a gente poderia ter mais coisa completa aqui, então eu deixei uma porta aberta para o pessoal da Maceió Mudança para a gente elaborar um pouco mais esse painel de controle. Vocês vão ver que, né, eu posso abrir aqui, mas só tem um gráfico, mas a possibilidade de construir gráficos dinâmicos é imensa. Aí aqui são coisas que não vai dar para mostrar em si, mas assim, quando chega no final do mês, como que funciona? Na verdade, 15 dias. Como funciona a Braskem? A Braskem, ela pede uma medição, né? Então, você exporta, ela tem os formatos dela, né? Então, ela pede para que você coloque numa planilha todas as mudanças. E a partir dessa planilha, ela vai fazer a medição dela, do jeito dela, dentro do sistema dela. Aí eu não sei o que ela usa, não sei se ela usa SAP, não sei se ela tem um programa desenhado, sei lá, para uma empresa tipo a TOTS, eu não sei. Eu desconheço, também não importa aqui. Ela passou o modelo para a gente. Então, o que eu fiz? A partir do nosso modelo, da nossa base de dados, eu exporto do jeito que a Braskem quer. E se um dia a Braskem pedir uma alteração, eu posso alterar essa medição do jeito que ela quer, beleza? E não tem mais que eu ficar construindo uma planilha para atender Braskem e me adaptar, não. Eu trabalho do meu jeito e a partir do meu jeito, eu exporto do jeito que a Braskem quer ou quem quer que seja. Aqui a Braskem também ela manda umas planilhas de planejamento. Então quando ela manda uma mudança, uma solicitação de caixa, eu faço a importação do arquivo aqui, tá? Então aqui eu já vou até abrir para você, ó. Então, né, ou planilha de programação ou planilha de solicitação de caixa, eu importo ela para dentro do sistema. Também acho que não convém mostrar aqui. E aqui é exportar as OS. A Braskem ela pede que a gente organiza em uma pasta todas as OS do mês. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona o sistema, que é basicamente o cadastro, e vai ficar claro o que significa esse exportar OS. Mas só para resumir aqui, para adiantar, simplesmente com um clique eu seleciono a data de início e a data final, né?
a data, qual que é a BM, que é o boletim de medição que elas pedem. Então eu coloco a data de início e a data final da medição que eu quero e ele já organiza todas as OS para mim do jeito que a Braskem pede, entendeu? E eu não preciso mais ficar copia e cola, copia e cola, copia e cola. Sabe, o trabalho de robozinho não tem mais, porque o trabalho de robozinho quem tem que fazer é robô. Então, basicamente o algoritmo, né, aqui usando Excel e não só fórmulas, mas uma planilha desse tipo, ele usa uma linguagem chamada VBA, ele faz isso pra gente. Então, basicamente a gente opera por aqui, ó. Então, vocês vão ver que eu vou ter aqui um nome, né, vocês não vão estar vendo aqui agora porque eu estou borrando, porque eu preciso borrar, mas eu tenho nome, CPF, né, os dados pessoais do cliente, os dados da mudança. Então, de acordo com o status que eu tenho aqui, ó. Então, eu vou até clicar aqui para vocês verem, ó. Eu tenho vários status já pré-determinados. Eu posso colocar, adicionar um novo aqui. Esse, inclusive, está aberto, né? Caso aconteça alguma coisa atípica. Então, a gente tem uma ordem, né, de visita prévia, entrega de caixa, aguardar a programação. Enfim, o trâmite, né, normal do nosso dia a dia. Então, esse status a Braskem vai ver. Eu vou mostrar para vocês como que ela vê. Aqui é o selo da Braskem. Aqui se o contrato é direto com o morador ou se é coisa da Braskem, ou outro contrato, a gente pode cadastrar vários contratos aqui, não tem problema. Então, igual eu falei para você, eu preparei o sistema da Braskem para receber múltiplos contratos, não só para a Braskem, tá? Da Maceió Mudanças, né? Eu preparei o sistema da Maceió Mudanças para receber qualquer contrato, não só da Braskem. Beleza. Então, algumas informações, algumas coisas são questões mais específicas da Braskem, mas não tem problema. Por exemplo, como zona ZEP, que é uma zona de especial lá que a gente não pode descaracterizar o imóvel, enfim. Dados da mudança, certo? Observações internas, que isso aqui nada que está aqui a Braskem ou quem quer que seja vai ver. O endereço, né? Aqui já tem quando eu clico aqui, eu já vou para o mapa, né, quando tem mais de um destino. Quando eu clico aqui, ele já calcula para mim a distância e o tempo estimado, né? Ele já me mostra, inclusive, ele já vai para o Google, ele já me mostra a rota. Equivalores, né? Uma tabela de valores, eu coloco lá quanto que vale cada coisa e ele me puxa o valor total, beleza? Então aqui eu cancelei, né, porque eu tinha apertado em alterar. Se eu quiser criar um novo, só criar aqui. E é um sistema muito fácil, tá? Olha só, fui para o primeiro, fui para o final e aqui eu posso passear. Poxa, mas eu já tenho, né, hoje, por exemplo, a gente tem 435. Vou ficar passando de um a um? Claro que não. A gente pode pesquisar os... Aqui ela sempre abre na do dia, né, porque é uma maneira fácil de operacionalizar. Inclusive hoje a gente só fez uma, mas tem dia que tem mais. Então eu posso digitar aqui, por exemplo, se eu quiser saber as mudanças que tiveram no dia 25/12/2020, por exemplo, é só eu filtrar. Opa, 25/12 é Natal, né? Não tem mudança, mas vamos ver no dia 20, então. Também não teve mudança. No dia 19, pronto. 19 teve essas mudanças. Mas eu posso limpar aqui a data e ver todas. Então aqui estão todas as mudanças, certo? Cada coluna aqui eu tenho um número da OS nossa. Então, cada coluna, né, OS, número aqui. Aqui é uma pesquisa um pouco mais rápida. Se eu quiser mais detalhes, eu vou ter que clicar duas vezes na OS, né, na mudança que eu quero para ver os detalhes dela. Beleza. Quando eu entro aqui na ordem de serviço, eu tenho exatamente o que é impresso, né, o modelo da nota, né? Se ela for preenchida manual, ela vai ser preenchida da mesma forma aqui. Então aqui a primeira página, né, ela vai até aqui a assinatura. Na parte de trás ela tem um inventário, que a gente faz o inventário lá na hora, pede para um visto para o cliente também. Tá? Também sai um checklist do caminhão. Isso aqui é uma questão operacional nossa, né? A gente tem que fazer o checklist do caminhão a cada mudança. A mudança do dia. Então, vamos ver aquele dia 19/12 de novo. 19/12/2020. Então, aparece aqui as mudanças que foram. Então, são finalizadas. Se eu quiser ver para frente, igual, por exemplo, amanhã, dia 15 de junho. Então, eu tenho, por exemplo, amanhã eu só tenho uma mudança, né? O status está programada e vai ser 1h da tarde. Nessa área aqui eu só tenho isso. Eu só vou ver também. Eu sempre deixo o link aqui para ficar fácil o acesso do controle de mudanças.
tá? A programação completa é basicamente a mesma coisa, só que ela vai mostrar, né, tudo que está para frente. Então, por exemplo, a gente tem 2 mudanças que são armazenadas, tem algumas pendências, às vezes acontece alguma avaria que a gente tem que ir lá ou consertar ou repor, né? Alguma coisa que aconteceu com o cliente que a gente vai lá fazer o tratamento disso. E aqui o que tem para frente. Então aqui a programação, tudo que está em aberto aparece nessa programação aqui. Aqui um relatório completo. Que relatório é esse? O relatório completo nada mais é do que todos os lançamentos em um relatório. A gente quase não usa isso, porque tipo assim, é tanto dado, mas é tanto dado, tá vendo? É tanta coisa que não vale a pena, tá? Não vale a pena imprimir isso, mas tem a possibilidade, tá? Se precisar de fazer algum pente fino, tá aqui. O relatório operacional, aquele que eu comentei com vocês, então eu posso ver do dia, eu posso ver da quinzena, eu posso ver tudo, né? Então ele me dá tudo o que aconteceu. Por exemplo, se eu quiser só ver mês, vem cá, vem o mês, eu quero ver o dia, relatório operacional de junho de 2021. Então ele está aqui. Então ele me mostra tudo aqui. Beleza? Relatório financeiro, que é basicamente a mesma coisa, só que ele traz dados financeiros, né? Então eu tenho alguns filtros aqui. Então basicamente a mesma coisa. O relatório de equipe, né? Que basicamente é a mesma coisa, né? Só que filtrando pelo motorista ou pelos chapas, né? Para saber quantas mudanças cada auxiliar fez, etc. Então eu tenho números de viagens que ele fez, quantas diárias, né? Para a gente poder fazer o cálculo mais fácil para pagar. E não tem aquela coisa de anotação precária, uma planilha só para isso, não. Conforme eu vou cadastrando os dados, né? Aqui no cadastro, naturalmente, já vai dando tudo para mim. Um painel de controle, então aqui eu tenho um gráfico, né? O gráfico que eu tenho aqui hoje é financeiro, para a gente ver como é que tá as entradas. Então, assim, eu poderia cruzar esse gráfico, né, talvez com despesas, ou com outros tipos de dados também, mas aí foi uma questão, né, da empresa. A empresa não se interessou tanto por aprimorar esse tipo de gráfico. É uma empresa que está hoje focada um pouco mais no operacional do que no tático ou no estratégico. Ficou aqui, né, mas com aberta possibilidades a diversos tipos de painéis, né, de filtros, etc. Então, quando eu mando... Deixa eu só mostrar para vocês também alguma coisa aqui, porque aqui, ó, eu tenho um botãozinho do scanner que ele abre uma janela para mim. Quando o pessoal do operacional escaneia alguma coisa e joga para essa pasta, é só eu clicar e selecionar o que eu quero selecionar. Por exemplo, tem esse morador aqui, né? Escaneou a OS dele, né, com a assinatura dele. É só clicar aqui que ele já organiza para a pasta para mim. Então, dentro do Windows, ao invés de eu ficar abre pasta, fecha pasta, abre pasta, né? Coloca aqui Ctrl X, Ctrl V, qual que é legal? Quando eu faço aqui e dou 2 cliques na OS daquele morador, daquela mudança, ela automaticamente já vai para uma pasta. E eu também não preciso ir para essa pasta para acessar. Então já vai para aqui. Então, olha só. Então, no caso aqui, ó, desse morador, a OS dele, inclusive, já está escaneada. E detalhe, vai sempre ter um padrão. Sempre vai ser OS, número tal, selo tal, caso houver, nome do morador. E deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Não. Por que eu fiz isso? Porque você começa a ter um padrão de renomeação. E se você tiver todas as OS dentro de uma pasta, elas vão estar 100% organizadas por causa do padrão de nomeação, né? Que o Windows já faz isso. Então, evita aquele tipo de coisa. Sabe aquela bagunça que provavelmente você já deve ter visto? O cara abre uma pasta, às vezes a pessoa escreve assim, JUN/21. Aí depois ela escreve assim, 08/-21. Ou seja, cada vez que ela escreve um nome de uma pasta diferente, você não consegue organizar, o negócio vai ficando uma bagunça. Você perde em produtividade, né? Se você não tem uma gestão documental muito bem feita. Então, o que esse sistema faz ainda, ele faz a gestão documental de tudo, de todas as mudanças, da empresa. Então, fica muito interessante. Inclusive aqui também tem as fotos. Então aqui, ó, todas as fotos, os vídeos que os motoristas mandam, né, os encarregados, os auxiliares mandam. Às vezes tem avaria no sentido que, tipo assim, é muito legal isso hoje, né? Porque às vezes você chega na casa do cliente, aí já tem uma mesa lá que tá estragada. Aí o próprio auxiliar já bate uma foto, já avisa, olha, já chega pro morador e fala, olha, aqui tá estragado, eu vou
bater uma foto, vou registrar. Ele vai lá, coloca na OS, manda a foto pra gente e a gente arquiva. Então, pra que é legal? Passou, sei lá, um mês, chega o cliente falando assim, olha, vocês estragaram minha mesa, entendeu? E a gente tem tudo organizado, tudo documentado. Pra quê? Pra evitar que o desespero que a gente sabe que as micro e médias empresas costumam ter por falta de organização. E às vezes, para solucionar isso, o que normalmente a empresa, principalmente a pequena e média empresa, fazem? Contratam mais pessoas. Por quê? Porque aí o serviço não está dando conta, aí você chega no escritório, às vezes de uma transportadora pequena, você chega no escritório, tem 2, 3, 4 pessoas que às vezes precisava ter uma, entende? Esse é o grande lance. Então, assim, como todas as OS, todas organizadas em pastas, né, nas boas práticas, inclusive de biblioteconomia, quando eu mando exportar a OS, o que acontece? O próprio computador, ele organiza para mim, em questão de segundos, tudo aquilo que a Braskem, né, hoje, no caso, que é o serviço que a gente está fazendo aqui, do jeito que a Braskem quer, numa pasta, a gente só manda o link, a Braskem acessa e ela confere uma por uma e está 100% organizada. Isso passa profissionalismo, né, uma ideia realmente de um trabalho profissional, né? Então, agora, já que eu já mostrei o sistema, deixa eu mudar de tela aqui, que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então esse é o site da Maciel Mudanças. É um site que tem um visual um pouco mais retrô. Isso é de propósito porque se vocês conhecerem, né, o dono da Maciel Mudanças, ele é uma figura, o Sérgio, muito legal. Ele é um senhor mais velho, então por mais que ele tenha buscado, né, esse lance da tecnologia, a gente buscou manter algo que passa uma ideia realmente de uma experiência, né, de algo um pouco mais antigo. Por quê? Porque a gente vende isso, né? O Sérgio, ele tem experiência desde 1965, então é muito legal. A gente as mudanças da Maciel Mudanças são mudanças, principalmente mudanças finas, né? Muito bem cuidadas. O pessoal toma muito cuidado com a questão de embalagem, a segurança, a acomodação do caminhão. A gente faz... a Maciel Mudanças ela é especializada em várias técnicas, como, por exemplo, içamento, tanto mudança residencial como comercial. E o que acontece? Aqui eu já estou até logado, deixa eu sair aqui, só para ficar... Deixa eu desconectar do site. Então, por exemplo, quando eu entro no site, pronto, aqui eu estou no site sem estar logado. Quem entra no site sempre vai ter isso aqui. Se eu clicar em área restrita, ele vai me pedir um login e a senha. Se eu não souber, eu não passo. Então, não tem o perigo, né? E é tudo criptografado, não tem o perigo de alguém, né? Se você tentar buscar aqui alguma informação sigilosa da Braskem, aqui no caso das mudanças, você não vai conseguir. Você precisa de uma senha, né? Do login e uma senha. Então tá, eu vou e acesso. Assim que eu acesso, eu tenho algumas opções, né? Eu posso ver o status das viagens. Então, repara que o que a Braskem consegue ver não é muito. Beleza, então, deixa eu começar aqui, então, por exemplo, pela ordem de serviço, que é a capa, né? Que é o começo de tudo, tá? Quando o pessoal da Braskem acessa a capa, o que ela vai ver? Ela vai ver a capa da OS, né? Que é parecida com a nossa, né? Parecida com o que ela vai receber escaneada, né? Mas aí são os dados do sistema. Certo? Então, ao invés dela digitar primeiro o número da OS, então se ela clicar aqui, ela não digita, né? Tem uma combo aqui. Mas aqui ainda não aparece número de OS nenhuma. Por quê? Porque a primeira coisa que a Braskem ela vai pesquisar é o selo, porque é a referência dela. Deixa eu pegar um selo aqui para usar de exemplo. Pronto, deixa eu colar aqui. Quando eu cliquei aqui, ó, ele fala para mim, selecione a OS. Tá vendo? Então agora na OS ele vai listar todas as OS, porque às vezes tem algum selo que tem mais de uma viagem, então a gente abre uma OS para cada viagem. Então deixa eu selecionar ela aqui, então ela já abre para mim, né, todas aquelas informações primordiais da OS. Tá? Então se alguém quiser conferir algum dado, alguma coisa, né, com a OS escaneada ou antes mesmo da OS chegar, a Braskem já tem. Então, normalmente quem olha isso aqui é a parte financeira. Então, eu ainda tenho mais outras coisas. Então, por exemplo, como o resumo operacional, que é aquele mesmíssimo resumo operacional que eu mostrei para vocês. Inclusive, o filtro que ficou lá é exatamente o filtro que eu deixei por último. Mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa. Então, se eu olhar a programação, é a mesma programação que eu tenho lá. É a mesma coisa. Agora, qual que é o detalhe? Você lembra que aqui no cadastro eu tenho uma caixa aqui de contrato? Então, se o contrato não for da Braskem, aquela informação não aparece para a Braskem. Esse é um filtro que está aplicado em todas as tabelas, né, que vão para o site. Todas as tabelas
tudo que a Braskem vê é relativo a ela. Então, assim, ela não vê nada que seja de mudança que esteja cadastrada que não seja dela. Então, a mesma coisa da mudança do dia, eu vou ter a mesma informação que eu tenho na planilha, tá? É a mesma coisa. Ela vai ser replicada aqui, como eu disse, com filtro para Braskem, porque aqui eu estou usando um login da Braskem. Se eu tiver outro contrato com outra empresa desse porte, eu posso fazer o login específico para ela e um filtro com o contrato dela. E vai ser a mesma coisa. Vai ser separado por contrato, né? E aqui por último, acabou que eu fiz de baixo para cima, é um status mais detalhado de uma mudança específica. Então, deixa eu colocar aquele mesmo selo, que já está até aqui no meu Ctrl+V, selecionar o AS dele. Então, o que acontece? Eu vou ter um status mais detalhado daquela mudança. Então, eu vou ter coisas como o início, que horas que foi, que horas terminou, a distância da viagem, o tempo de deslocamento, né, o tipo. Eu vou ter tudo, certo? Muito legal e sempre com uma data de atualização. Então, se vocês olharem aqui, foi hoje mais cedo, ó. 14, um dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 14 de junho de 2021, às 19h22. Agora, tem alguns detalhezinhos, tipo isso aqui, ó, esse edit, essa barrinha aqui em cima, que parece inclusive feio, mas as pessoas não veem não, tá? Deixa eu deixar claro aqui pra você, porque isso aqui é só a minha senha que mostra isso, beleza? É porque eu tenho uma administração, né, do site, então aparece isso, mas as pessoas não veem isso não. Se você entrar no site maceomudanças.com.br, você vai ver que não vai aparecer pra você. Tá? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado. O videozinho ficou até grande, cara, mas é legal, inclusive, para eu ter isso aqui gravado, né? Então eu fiz não só como propósito de divulgar, né? Mostrar para você, já que eu falei para você, mas no sentido de ter também um certo portfólio aqui. Eu gravo as coisas que eu faço para ter uma maneira mais legal e rápida também. Quando eu comentar com alguém, eu já tenho vídeo, eu só mando. Beleza? Qualquer coisa, se precisar também de alguma coisa assim, me dá o toque que a gente conversa. Beleza? Aquele abraço.